Olá, meus amores, tudo bem? Bom, como nós havíamos conversado lá no começo do ano, este ano nós vamos fazer a leitura do livro Dom Quixote. Como que vai funcionar essa leitura? Mais ou menos como a gente fazia na sala. Então, eu vou acompanhar com vocês a leitura do livro, certo? E eu não precisa comprar, tá? Eu tô disponibilizando o PDF e todo o material que eu postar, a leitura, eu vou disponibilizar as páginas, tá bom? Então, fiquem tranquilos, tá? Vocês não precisam comprar nada, ok? Bom, gente, o livro Dom Quixote, por que eu escolhi esse livro, né? Porque ele é um livro de importância mundial, tá? Ele foi escrito no ano de 1605 e ele tá até hoje influenciando a nossa arte e a nossa cultura. Então, nós temos letras de músicas que falam sobre o Dom Quixote, peças de teatro, quadros, nós temos inúmeros quadros. Nós temos diversos filmes. A Unidos da Tijuca, que é uma escola lá do Rio de Janeiro, no ano de 2005, ela fez um desfile sobre o Dom Quixote, tá? Então, exemplos, gente, da influência desse livro não faltam. Mas agora vamos ver no sentido histórico, por que esse livro ele é importante. Gente, o Dom Quixote, ele era um homem que tinha um sonho, né? E aí eu vi um trabalho que uns alunos do 7º ano de outra escola fizeram que eu gostei muito, que eles colocaram assim: qual é o tamanho do seu sonho, né? Então, qual é o tamanho do nosso sonho, daquilo que a gente acredita? O Dom Quixote, ele era muito maior do que o seu sonho, né? Ele tinha um sonho, ele foi atrás desse sonho, ele viveu esse sonho e ele trouxe pra gente essas aventuras maravilhosas que nós vamos ler juntos, ok? Então, gente, tem uma outra questão também. Esse aqui é um livro de cavalaria, tá? Só que o Dom Quixote, ele não é o típico herói romântico. Esse livro ele foi escrito numa época em que toda a Europa estava consumindo muitos livros de cavalaria. E o Dom Quixote ele vai um pouquinho na contramão disso. Então a gente diz que ele inaugurou o romance moderno em literatura, tá? Vamos ler o primeiro capítulo e eu espero que vocês gostem muito, tá? Vamos lá, ó. Capítulo 1. Do caráter e dos anseios do famoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. De La Mancha, porque é o lugar onde Dom Quixote morava, lá na Espanha. Fidalgo, porque o Dom Quixote ele tinha esse título de nobreza, né? Ele era um nobre falido, tá bom? Há aproximadamente 400 anos, na aldeia de La Mancha, na Espanha, vivia um fidalgo de poucas posses materiais, mas muitos livros, e que adorava experimentar os desafios e as aventuras da vida, e cujo passatempo era ler contos e mais contos de cavalaria. Era este nobre senhor, alto, magro, de 50 e poucos anos, queixo pontiagudo, né, que é queixo fino, cabelo grisalho desgrenhado, bagunçado, e certo ar de loucura no olhar. De sobrenome Quixada ou Quesada, embora não rico, era muito conhecido pelos lavradores e tinha fama de boa pessoa entre os moradores da comunidade em que vivia. Na juventude, grande esportista foi e tinha o costume de se levantar antes do nascer do sol para praticar o que mais gostava, a caça. Mas à medida que envelhecia, passava a maior parte do seu tempo lendo pilhas e mais pilhas de livros sobre cavalaria e a ordem da cavalaria, que estampavam sua biblioteca. Tamanha era a paixão por esses livros que se esqueceu o fidalgo de acompanhar os caçadores e até de cuidar da sua propriedade, passando o tempo inteiro na biblioteca, resolvendo as façanhas e os romances dos cavaleiros, que venceram dragões e derrotaram feiticeiros. Naquele tempo, pela Espanha, circulava todo tipo de literatura, e a população perdia muito tempo com a literatura soez e de pouco valor. Soez, gente, é vulgar, tá?
livros cheios das mais ridículas e impossíveis aventuras, ou, em outras palavras, quinquilharia, em formato de papel. Histórias sobre atos impossíveis e cheias de frases ambiciosas e de mais do mesmo. Enquanto isso, passava horas queimando neurônios o senhor Quezada para decifrar o significado de trechos como: a razão da insensatez com a qual a minha racionalidade é afligida enfraquece meu raciocínio de tal modo que rogo a sua beleza. Ou os altos céus da sua divindade divinamente te fortificam com as estrelas e tornam-no merecedor do deserto que a sua grandeza merece. Pobre senhor Quezada não conseguia compreender essas frases. Mas e quem conseguiria? Com certeza nenhum homem em sã consciência, só mesmo um doido poderia atribuir-lhes algum significado. E passou tanto tempo lucubrando sobre essas frases o senhor Quezada que acabou enlouquecendo. E começaram as palavras daquelas páginas a aparecer na parede do quarto dele, em letras incandescentes, a ponto de lhe perturbar o sono. De tanto tentar extrair o significado daquelas coisas que não significavam coisa nenhuma, o senhor Quezada ficou louco, tanto quanto os livros que lia. Então, até agora a gente viu que o senhor Quezada gosta de ler e acabou enlouquecendo, né, por ler tanto, tá? Morava este fidalgo com a sobrinha criada, duas mulheres sensatas que o amavam e que sofriam muito ao ver a confusão que os livros sobre cavalaria lhe causaram à mente. Para elas, falar sobre esses livros só piorava a condição do senhor Quezada. Então, recusavam-se a interagir quando ele começava a versar sobre cavaleiros e dragões, e a questionar se aquela bela dama era uma feiticeira disfarçada ou se não passava de uma simples mortal, e se aquele dragão soltava mesmo fogo pelas narinas ou se era apenas enxofre e fumaça. Esquivavam-se sobrinha e criada quando ele começava a falar de seus assuntos favoritos. Então, o cavaleiro ia procurar o cura da aldeia. Cura, gente, é o padre, tá? É o curandeiro. Um homem instruído para aquela época, que sabia sobre cavalaria, quase tanto quanto o senhor Quezada, e procurava também o mestre Nicolau, o barbeiro da aldeia. O barbeiro, nessa época, ele era uma espécie de médico também, né? Então, ele ia procurar o padre e o barbeiro, que eram as duas pessoas que tinham conhecimento para conversar com ele, porque a sobrinha e a empregada já não queriam mais falar com ele sobre aquilo, tá? Porque não queriam alimentar a loucura dele. E os três amigos passavam a noite inteira, quase até o amanhecer, debatendo quem era o melhor cavaleiro, se o senhor Lancelot ou Amadis de Gaula, e sobre como os dois se pareciam com o cavaleiro da ardente espada, que com um golpe pelas costas partiu ao meio dois ferozes e monstruosos gigantes. Tendo enlouquecido depois de tanto ler, e ainda mais depois de tantos debates e discussões, o pensamento mais ensandecido, ou seja, mais louco, que possa ter ocorrido, ao maior lunático de que se tem notícia neste mundo. Acometeu o pobre senhor Quezada, ou seja, o pensamento acometeu ele. Que pensamento será que é, gente? O de que ninguém mais, ninguém menos que ele havia sido chamado para trazer de volta ao mundo as antigas práticas da cavalaria e seus combates, os cavaleiros corteses e as formosas senhoras, como as que existiram nos tempos do famoso rei Arthur da Grã-Bretanha. Na imaginação frutífera do cavaleiro, continuava o mundo ameaçado por gigantes e ferozes dragões, e ele, como um homem de honra e habilitado ao uso das armas, deveria abandonar o conforto do seu lar e lutar para derrotá-los. Com o juízo comprometido, ou seja, totalmente louco, para o cavaleiro aparentavam as coisas serem diferentes da realidade. Aos seus olhos, estalagem eram castelos, torres e colinas eram gigantes em movimento.
e mal podia esperar o senhor Quezada para montar em seu cavalo, confrontar e derrotar tais gigantes com a força do seu braço. Contudo, para tornar-se cavaleiro e defrontar todos esses perigos estranhos e visionários, precisaria o senhor Quezada de um cavalo de guerra, de uma lança potente e de uma armadura, e passou a vasculhar os seus pertences à procura de algo que servisse a esse propósito, pois não dispunha do dinheiro suficiente para comprar tal armamento. Gente, todo cavaleiro precisa de uma armadura, né? Então ele começou a procurar entre as coisas dele que ele poderia usar como armadura, tá? Bom, mesmo não dispunha dinheiro suficiente para comprar tal armamento. E mesmo que tivesse todo o montante da Espanha, nenhuma loja aceitaria vendê-los. No sótão, encontrou o fidalgo uma antiga armadura que pertencera ao seu bisavô e que estava ali parada há muito tempo, sendo corroída pela ferrugem e pelo bolor, em meio a baús velhos, roupas de cama e outras relíquias da família. Pegou a armadura e a esfregou o máximo que pôde, fazendo-a tão lustrosa quanto o luar. Mas faltava um detalhe no capacete, uma viseira para proteger o rosto. Então, com papelão e tinta, ele a moldou e a pintou para parecer-se ao máximo com uma armadura. Com a espada enferrujada, testou o material, que no primeiro golpe ficou aos pedaços. O senhor Quezada, então, reconstruiu a viseira, preferiu não executar novo teste e torceu para que estivesse forte o suficiente, pois temia que pudesse novo experimento desfazer todo o árduo trabalho. Com a armadura agora completa, ele saiu à procura de um cavalo no estábulo, e lá encontrou seu velho pangaré, cujos ossos chegavam a brotar da pele e que estava mais acostumado a carregar sacos de batata e cebola até o mercado do que o peso de um cavaleiro ou de um homem armado. O animal devia ter pelo menos uns 20 anos de estrada, mas aos olhos de Quezada era um baita cavalo de batalha. E tinha certeza o cavaleiro de que o seu companheiro daria conta do recado e venceria qualquer percalço no decurso dessas aventuras. Percalço, gente, é qualquer imprevisto, tá? E ao lembrar-se de que todos os cavalos de guerreiros famosos tinham nomes altissonantes, decidiu o senhor Quezada chamar o seu cavalo de Rocinante e adotou para si o título de Dom Quixote de la Mancha, nome pelo qual será referenciado pelo resto dessa história. Mas faltava ainda algo, uma preciosa senhora que justificasse suas diligências, ou seja, as suas intenções, e por cujo amor poderia incentivá-lo a suportar todo tipo de perigo e dificuldade. Todo cavaleiro tem uma donzela, então o que está faltando aqui para ele é uma donzela, tá? Isso posto, vasculhou Dom Quixote a memória, à procura de um nome, até por fim encontrar a imagem de certa lavradora chamada Aldonça Lourenço, por quem supostamente enamorou-se quando era jovem. E embora Aldonça Lourenço estivesse mais acostumada a joeirar trigo e a cuidar do pasto do que a frases rebuscadas e modos corteses, e apesar de não ter nada de extraordinário que a diferenciasse das outras lavadoras que viviam nas redondezas, acreditava Dom Quixote ser esta uma dama da alta linhagem e de berço, e em sua imaginação batizou-a de Dulcinea del Toboso. Punha-se o cavaleiro disposto a lutar contra qualquer homem da Espanha que não a reconhecesse como a mais formosa e talentosa senhora deste mundo. A lança foi a mais fácil de se fabricar, e agora, munido de um cavalo de batalha, armadura completa e carregando no peito e no pensamento incomparável dama, achava-se preparado pobre homem de melhor idade, ou pelo menos assim acreditava, para seguir em frente e encarar as mais loucas aventuras que, como tinha certeza o próprio, estavam por vir. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado muito desse primeiro capítulo. Esse é um livro maravilhoso,
tá? E a gente vai ler ele toda semana, eu espero, ok? Depois me contem aqui o que vocês acharam, tá? Eu vou postá-lo junto com esse vídeo para que vocês possam reler, caso alguém tenha gostado muito e queira reler ele de novo, tá? Um abraço!